Hora de conversar com Mônica Bergamo. Você ouviu primeiro aqui na Band News FM. A Mônica já alertava, né, para o placar folgado a favor da privatização da Sabesp. Enfim, todo mundo viu que foram vários 7-1 ali, inclusive na repercussão violenta na Assembleia Legislativa, mas a gente vai pegar um outro recorte aqui. Mônica, a oposição tem alguma esperança de conseguir barrar esse processo depois da votação acachapante de ontem? Bom dia para você. Oi, bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, a gente antecipou aqui que a vitória ia ser, estava todo mundo falando 50 e pouco, 58, não, mais de 60, né? A oposição estava calculando que poderia chegar a 65 votos, isso ontem cedinho, né? Chegou a 62. E ontem também a gente antecipou que a oposição iria até o Supremo Tribunal Federal para contestar essa votação, né, Megali? Porque ela seria contra a Constituição de São Paulo. E por quê? Porque a Constituição paulista estabelece que o serviço de água e esgoto tem que ser administrado por uma empresa, explorado por uma empresa controlada pelo Estado. Bom, se o projeto autoriza a venda de ações da Sabesp pelo Estado, que fazem ele perder o controle da companhia, a Constituição estaria sendo desobedecida. Agora, ô Megali, da mesma forma que a gente revelou aqui ontem que a própria oposição já sabia que seria derrotada no plenário da Câmara, da Assembleia Legislativa, né, e que pelos cálculos seria por mais de 60 votos, a gente tem que antecipar aqui também que as ações na Justiça elas podem ter o condão de protelar a discussão, de empurrar para frente, de transferir o debate para os tribunais, né? Mas uma nova derrota na ponta final é muito provável, Megali. Por quê? Porque o governador hoje, Megali, ele tem a maioria para aprovar também, inclusive, uma proposta de emenda à Constituição. Para emendar a Constituição, ele precisa de 57 votos, ou seja, 3/5 do total dos 94 deputados estaduais. Se ele teve 62 votos, Megali, só fazer uma conta básica de matemática, ele consegue aprovar e aprovar com folga. Agora, claro, ele teria que recomeçar do zero, fazer uma proposta de emenda constitucional, mandar para a Assembleia de novo, levar meses e meses e meses e, obviamente, também a gente sabe que o vento muda muitas vezes na política, né? O que hoje é amplamente favorável à privatização, depois de eleições municipais, depois de debates, indo lá para frente, dependendo do desgaste do governo também, né, do governo estadual, quer dizer, esse placar pode diminuir e colocar em risco a proposta. Agora, se fosse hoje, o governador teria uma ampla maioria para aprovar, inclusive, uma proposta de emenda à Constituição. Então, essas ações, por isso que eu falo, é provável que na ponta haja uma derrota de novo. Eu digo provável porque o vento pode mudar, como eu disse, mas hoje, e com o contexto e o que a gente está vendo hoje, mesmo na justiça a situação é bem difícil e a oposição sabe disso. Mas vai tentar, porque é o papel dela, né, Megali? Lutar até onde der para evitar a privatização da Sabesp. Há também um outro caminho, que é a briga nas câmaras municipais das mais de 300 cidades que têm contrato com a Sabesp, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, a lei estabelece que se for privatizada, a prefeitura tem que romper o contrato e rediscutir tudo, fazer um novo contrato com a empresa privatizada. E na Câmara Municipal de São Paulo a gente sabe que tem algumas pedras no caminho, né, para que essa ideia avance. Sem a cidade de São Paulo, sem a capital, Megali, como que alguém vai comprar a Sabesp, né, para explorar o quê? São Paulo é responsável aí por cerca de... São Paulo, capital, é responsável aí por cerca de 44% do faturamento da empresa. Portanto, temos aí uma situação, muitas frentes de briga ainda, Megali, mas a principal delas vencida com folga pelo governador de São Paulo. Ô, Mônica, você conseguiu apurar por que o governador tá demonstrando tanta urgência em aprovar a privatização da Sabesp? É uma questão ideológica? Eu pergunto porque a Sabesp é uma empresa financeiramente saudável. Ela dá lucro de 3 bilhões de reais. Ela não presta um serviço horroroso. Sim, a gente tem várias reclamações em relação à Sabesp. Ela corta minha água, por exemplo, toda madrugada, a água da rua. Eu me viro com a água da caixa. Então a gente tem 1000 reclamações, claro. Mas é uma empresa que funciona relativamente bem. Ela não precisaria dar lucro. Estatal não serve para dar lucro. Com os Correios, por exemplo. O Correio não tem que dar lucro. O Correio tem que garantir que eu consiga mandar uma correspondência para o meu primo lá em Jeripoca do Sul. Uma empresa privada não faria isso, porque não seria financeiramente viável. Mas a Sabesp dá lucros para o Estado. O Estado controla 51%. Então, você conseguiu apurar dentro do governo a razão
dessa urgência em privatizar a Sabesp, Mônica? Olha, Megali, são compromissos, né, de campanha, ele falou Mônica, que ia privatizar. mas você sabe que não é. Eu fui ver o plano de campanha do Tarcísio. Compromissos de bastidores, eu É, digo, de né? bastidores, porque aí isso. fui rever tudo quanto é entrevista, inclusive aquelas que ele dava pra gente aqui na campanha. Ele não falava, vou privatizar a Sabesp. Vamos estudar a privatização da Sabesp. Isso, ele não falava. É. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Quando ele ganhou a eleição, Aí ele sim. falou, vamos privatizar. Então não é uma promessa de campanha. Isso aí o Tarcísio Não. diz, foi essa plataforma que venceu. Não foi. Uhum. Não foi, ele não desviava um prometeu. pouco do assunto, se não me engano, né? Quando ele debateu com o Haddad, inclusive, porque o Haddad foi muito para cima da questão da Sabesp, porque é altamente impopular, né, em alguns setores, a privatização da Sabesp. Entre outras coisas, pelos motivos que a gente falou aqui ontem, né? Outras capitais do mundo privatizaram o serviço de água e depois reestatizaram porque as tarifas foram para as alturas, né? Então é curioso realmente, você tem razão, porque é um programa popular, né? Na próxima eleição aqui, no debate municipal, nas eleições municipais na capital, onde o Tarcísio, inclusive, perdeu, é popular a proposta de privatizar a Sabesp, né? Se as pessoas estiverem bem informadas sobre a possibilidade das tarifas subirem. Então, vamos ver, né? Mas, de fato, ele está tocando adiante como se fosse, elegeu isso como a principal plataforma dele de governo. Não me lembro de outra, Megali, outra coisa com tanta visibilidade que o governador pudesse apresentar, né, ou em que ele tivesse tremendamente empenhado. De fato, a privatização da Sabesp virou a grande bandeira de governo do Tarcísio, mesmo não estando em seu plano de governo. E aí tem ouvintes escrevendo aqui, era uma promessa de campanha assim. Gente, não era. Não era. Procurem o plano de governo do candidato Tarcísio, procurem os debates, procurem as entrevistas. Ele em nenhum momento afirmou, vou privatizar a Sabesp. Isso não é verdade. Durante a campanha, veja Durante bem. a campanha. Durante a campanha. Durante a campanha. No momento em que ele venceu a eleição, aí sim, ele foi incisivo. A Sabesp, Porto de Santos, aí ele foi para as cabeças. Mas durante a campanha, isso não foi uma promessa. Não mesmo. Aliás, a Sabesp não é citada no plano de governo do candidato Tarcísio. Diga, Mônica. Não, eu acho que no debate aqui, que foi um grande debate, né, que os dois travaram, eles falaram muito de Sabesp. Eu lembro que o Haddad foi muito para cima dele sobre essa questão da privatização. Outro embate entre os candidatos envolveu o tema das privatizações. Haddad questionou se Tarcísio defende a privatização da Sabesp. O candidato bolsonarista afirmou que pretende estudar o assunto. Mas deu como exemplo a privatização da Eletrobras, um exemplo bem sucedido de privatização. Quer dizer, ele sinalizava, né, o Megali, mas realmente não se comprometeu, não falou, vai ser a minha grande bandeira, a primeira coisa que eu vou fazer. E o debate com a Haddad prova isso, né? A gente tem televisionado, é só entrar no YouTube, eu acho que está lá disponível. Isso. Em entrevista aqui à Band News FM mesmo, esses dias a gente estava falando disso, né, no nosso grupo de WhatsApp, provocação feita pelo próprio Megali, que foi ler o plano e tal. E aí, de fato, começamos a fuçar tudo. Entrevista que ele concedeu aqui à Band News FM. Estávamos aqui, Megali, eu, Carla, e ele é perguntado sobre isso. E ele fala, vamos analisar a possibilidade, vamos estudar a possibilidade de privatização da Sabesp. Então esse negócio, isso não é um discurso anti-privatização e muito menos pró. É um discurso da realidade. Esse lance de, não, essa foi a plataforma em que o eleitor votou, isso é uma falácia. Não foi. Não foi. O Tarcísio não apresentou essa proposta com todas as letras durante a campanha.